Olá, hoje nós vamos fazer uma explanação e boa noite a todos, né? Com base no Eclesiastes. O Eclesiastes ele é um dos livros lá do Antigo Testamento. Quando a gente fala Antigo Testamento e Novo Testamento, o Antigo Testamento ele não se refere somente às obras de Moisés, as 5 obras, o Pentateuco mosaico, não. São as obras de Moisés, são os profetas, os grandes e os pequenos profetas, Salmos, Eclesiastes, esses livros do Antigo Testamento. Novo Testamento, quando a gente fala em Novo Testamento, nós estamos falando não só dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também das cartas dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, que são em torno de 14. Nós temos o livro Atos, nós temos o Apocalipse do João também. Então, quando a gente fala do Velho Testamento, se refere a um grupo, se reporta a um grupo de obras, né? E esse Eclesiastes, ele tem uma parte muito interessante, que no capítulo 3, nós vamos fazer como um paralelo, né, do capítulo 3 do Eclesiastes, dos versículos de 1 a 7, com a doutrina espírita. Então a gente vai para o Eclesiastes, eu vou ler os 7 versículos e depois nós vamos comentar. Nos diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Olha que interessante, fala sobre o tempo. Muitas pessoas, e isso é uma coisa que os estudiosos dizem também, que o tempo ele é uma medida relativa, que é para nosso referencial, que os espíritos puros, os espíritos superiores, para eles não tem o tempo, eles vivem no momento presente. Mas no caso nosso, no nosso grau evolutivo, nós temos que ter sim referenciais, temos que ter o tempo para poder ter, vamos dizer assim, ter parâmetros, né? Então o que fala que tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. A doutrina espírita nos explica que tudo na sua hora certa. As coisas não se precipitam. O trabalho da espiritualidade ele é programado. E a gente vendo pela evolução do nosso planeta e evolução do espírito, que no momento certo as verdades, as luzes vão sendo trazidas de acordo com o amadurecimento da humanidade. Da mesma forma, no sentido do progresso físico do nosso orbe, do nosso planeta. Nota-se que lá desde a época da sua criação, que não tinha habitantes, não tinham pessoas, depois não tinham animais, não tinha nada. Foram sendo criados, as condições, foram sendo dadas as condições para que veio a vegetação, depois vieram os peixes, grosso modo, né? E foi evoluindo. Da mesma forma o espírito ele é criado simples e ignorante, e no decorrer das reencarnações, de acordo com o 4º princípio da doutrina espírita, nós temos que é a pluralidade das existências, as reencarnações. E nesse tempo, nesse período, nós também vamos amadurecendo, ou seja, dentro desse tempo da nossa vida de espíritos imortais, porque nós fomos criados, mas nós não vamos morrer. Desencarnar sim, que é sair da carne, mas morrer em espírito jamais. Então há um tempo para tudo. Esse tempo de amadurecimento é o tempo que nós estamos crescendo para a luz em busca da plenitude, através desse autoconhecimento, dessa busca íntima, interior. Passando-se para o 2º versículo desse Eclesiastes, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Essa morte é a morte física, seria a desencarnação.
Levando-se em consideração o berço e o túmulo, nós nascemos aqui na Terra, encarnamos e desencarnamos. Nós temos uma vida imortal. Então, esse versículo nós podemos aplicar à nossa vida física. Sim, há tempo de morrer. Por quê? Porque todos nós temos um tempo de vida. Quando nós viemos para cá, aqui reencarnamos, nós viemos com um projeto de reencarnação. Os engenheiros da espiritualidade, nós fazemos um planejamento quando temos consciência da nossa vida e do que nós somos. Não são todas as pessoas, não são todos os espíritos que têm condições de escolha. E na verdade a escolha, quando a gente diz eu escolhi, é relativa. Porque nós temos um viés de escolha em que os nossos mentores, os bons espíritos, nos recomendam, olha, isso não convém, isso. Então nós temos essa escolha. E a gente vem e escolhe um determinado tempo de vida de acordo com as necessidades desse nosso espírito. Eu vou ter 20, eu vou ter 30, 50, 80, 100 anos, de acordo com o meu planejamento, que é o tempo de desencarnar. E o tempo de nascer, quando eu vou nascer, qual o período que eu vou nascer, o que vai ser mais propício a mim. E hoje nós estamos passando por uma situação no mundo que a gente fala dessa pandemia. Muitas pessoas desencarnando, milhares de pessoas, e no mundo passou de 1 milhão. A gente vê que essas pessoas que desencarnaram, e nós que estamos passando, e provavelmente só Deus sabe qual vai ser agora o nosso final nessa vida encarnada, essas pessoas elas morreram fisicamente, mas elas continuam. Para nós encarnados, nós temos que tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo. O que nós podemos aplicar em nós? O que nós estamos aprendendo com esse sofrimento, vamos dizer, da humanidade? Que não é por acaso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, item 1. Causas anteriores, causas atuais, esquecimento do passado. Então a doutrina espírita, através do Evangelho e das suas obras básicas, que são 5, ela nos explica esses porquês. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Trazendo para nossas vidas, qual foi o tempo de plantar? O passado, o presente. Nós já plantamos, nós semeamos. A semeadura foi livre. A semeadura foi de acordo com a nossa vontade. Quando nós já adquirimos o livre-arbítrio e nós nos determinamos de acordo com a nossa vontade e seguimos o caminho que nós entendemos que seja o melhor. Nós estamos plantando. Nós estamos plantando nas nossas vidas os bons atos, os atos equivocados, nós estamos plantando o bem, nós estamos plantando o mal. Só que essa semeadura, ela é livre. Mas como diz aqui o versículo 2º, tempo de arrancar o que se plantou. A colheita é obrigatória. Então nós plantamos no decorrer das nossas vidas e hoje o sofrimento pelos quais esses sofrimentos nós encontramos no nosso caminho foram por nós plantados. E a gente está arrancando, está colhendo hoje a semeadura do passado. E aí nós nos perguntamos, o que é que nós estamos plantando hoje? Quais são as condições que hoje nós estamos nos dando para o nosso futuro? Nós nos perguntamos muitas vezes, como vai ser o meu futuro? Como vai ser o meu futuro? Simples, olhemos o nosso presente. Só olhar o que nós estamos fazendo no presente, nós provavelmente temos um prognóstico de que será o futuro. Muitas pessoas querem adivinhar, né, para ganhar na Mega Sena, nas loterias da Caixa Federal. Inclusive eu fiz uma Mega Sena para o final do ano, 300 milhões de prêmio. Mas se fosse para ganhar eu já teria ganho na primeira. Mas a gente sempre tem aquela, né? Então a gente vai fazendo esses planos, essas coisas e a gente planta. Planta hoje, planta, mas nós temos que arrancar. Chega no momento que nós vamos ter que colher tudo isso que nós estamos plantando. E hoje o que deságua na nossa vida é o nosso passado. Mas para o nosso futuro, como vai ser? Vai depender do presente. O que nós estamos fazendo no presente? Quais são as nossas reações? Quais são os nossos objetivos?
O que nós temos feito da nossa vida? Temos agido corretamente para conosco mesmo, primeiramente, assim amar ao próximo como a si mesmo. Tenho agido corretamente para comigo mesmo? Para com o meu próximo? Eu tenho agido corretamente para com a vida? Para com o ambiente? Com a própria natureza? Eu tenho respeitado os animais, as plantas, toda a vegetação? Porque nós vivemos no ambiente. Nós temos necessidade desse ambiente. E hoje ainda nós nos alimentamos da carne desses animais que nos dão o seu alimento para que a gente possa sobreviver. Sacrificam suas vidas para que a gente possa viver. Olha que interessante, a natureza nos dando uma lição de amor. Mas há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. E esse tempo de matar? É só matar alguém, uma pessoa, ou também matar o tempo? Matar o tempo, o que quer dizer matar o tempo? Não fazer nada. Viver por viver. Síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, você sempre assim, e é o que me interessa. E não quero modificar, vou continuar e permanecer como eu sou, e vou matando o tempo. Aí a gente recomenda, né? Do livro Céu e Inferno, uma das pessoas que dá o seu depoimento, ela é intitulada de Uma Inutilidade Terrestre. Ela não fez nada na vida. Por quê? Porque ela diz que cansa. E Kardec pergunta a ela, mas você não quer fazer uma prece para ver se você melhora um pouco dessa condição sua de... Falou, ah, não, é muito cansativo fazer ou seja, uma inutilidade terrestre. Então, eu recomendo, leiam lá, no livro Céu e Inferno, na parte Exemplos. E vamos ver que esse matar o tempo, ele é muito mais dolorido do que a morte. Por quê? Porque é uma morte em vida. Você encarnado, praticamente você já está morto. Por quê? O que você faz pela vida? O que você faz pelo próximo? O que você faz por si mesmo? Nada. Por quê? Preguiça. Porque eu não quero, porque eu não gosto. E a vida vai passando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha que interessante. Mas o matar também pode ser levado na acepção literal. Matar o nosso próximo. Quantas vidas será que nós não praticamos esses crimes ignóbeis contra o nosso próximo? Ou nós acreditamos que a nossa vida é só essa? Nós nascemos no berço e terminamos no túmulo. Não tem lógica. Obviamente que não, porque senão todo esse sofrimento, toda essa dor, tudo que nós estamos passando não teria justificativa. Então nós matamos sim. A história da humanidade é cheia de crueldade. A história da humanidade é cheia de sofrimento e dor. A história da humanidade é cheia de crimes, de morte. E nós somos os protagonistas da história da humanidade. Então hoje quando a gente vê uma morte violenta, a gente fala, meu Deus, que absurdo que está acontecendo. Obviamente que não justifica aquela pessoa que pratica esse ato para tirar a vida de um irmão violentamente, ou com tortura, ou qualquer forma que seja. Não justifica. Mas como acontece em razão da inferioridade nossa, da humanidade, isso serve de lição para as pessoas que se equivocaram e praticaram esses atos anteriormente, para ver, olha, o quão é difícil você tirar a vida de uma pessoa. E muitas vezes isso acontece com a gente a pedido, num determinado momento da nossa vida. Mas Deus tem mecanismos que tem como ocorrer sem que alguém pratique. É um acidente, um problema vascular, um problema de coração que de repente nos leva. Mas às vezes acontece, devido à inferioridade. Então tem razão de ser. Não justifica que uma pessoa pratique isso, mas tem uma razão de ser. Não existe injustiça praticada por Deus. Não existe. Deus é justo por excelência. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Quanto será que nós já não destruímos nas nossas vidas? Destruímos pessoas, destruímos as coisas das pessoas, nós dilapidamos patrimônios, enganamos, lesamos.
ou nessa ou em outras vidas. E hoje nós temos que edificar, nós temos compromissos, nós assumimos compromissos. E como diz um dos espíritos, que eu não sei se é Emmanuel ou André Luiz, promissória assinada, ela tem que ser resgatada. Compromisso assumido é como uma promissória assinada. Temos compromisso. Então nós temos que edificar, nós temos que reconstruir tudo aquilo que nós destruímos, trazendo as coisas para os seus devidos lugares, tanto nas nossas vidas, como na vida daquele próximo que está mais próximo de nós. Porque Deus, se nos coloca no núcleo familiar, naquele núcleo em que encontram somente aquelas pessoas ou consanguínea, ou pelos laços de consanguinidade, ou de socioafetividade, ou de homoafetividade, o que quer que seja. Se estamos dentro de um núcleo, é para que nós possamos nos realinhar. E normalmente colocados dentro desses núcleos são aqueles que têm que se amar e não se odiar. Por isso que estão colocados mais próximos. Porque se não fosse necessária essa convivência, nós estaríamos bem distantes dessas pessoas. Pessoas estranhas, talvez, que passam por nossas vidas, nós não estamos nem um pouco preocupados com as vidas dessas pessoas. Por quê? Porque elas não dizem nada. Nós não temos relação de compromisso com essa pessoa ou ela com a gente. Mas se estamos juntos, é porque tem uma necessidade no núcleo familiar, no trabalho, no núcleo social que a gente frequenta, na sociedade. No nosso trabalho filantrópico, nós estamos com as pessoas certas, na hora certa, no momento certo de nossas vidas. Por isso que a gente tem que valorizar todos aqueles que estão conosco, como professores, como pessoas que nós devemos amar e nos dedicar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas primeiramente, aprendendo a me amar. Então eu vou edificando, eu vou reconstruindo, vamos dizer assim. Eu tenho as bases. E nessas bases eu tenho que fazer uma reconstrução de um novo edifício, o edifício do novo. Deixar o homem velho, a mulher velha e reconstruir o homem e a mulher novos. Porque senão nós nunca seremos plenos, não seremos felizes. Buscamos através das guerras, buscamos através do sofrimento, buscamos através de tudo que nós podemos ver na história da humanidade, da escravidão. Nós nunca fomos felizes. E não somos felizes. Por quê? Porque a felicidade, ela não está nas coisas, ela não está no poder, ela não está em nada. Ela está dentro da gente. Então é tempo de reedificação de nós mesmos, da construção de nós mesmos. Há umas décadas passadas, era dito que a humanidade tinha perdido o endereço de Deus. Hoje, os espíritos nos dizem que, salvo engano, Joana de Ângeles, que nós perdemos o endereço de nós mesmos. Ou seja, nós não sabemos o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, confundimos, erramos e continuamos praticando os mesmos erros. Hora de reedificação. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Muitas vezes, o nosso pranto de hoje, ele tem origem nos sorrisos equivocados do passado. Não quer dizer que não possamos ser felizes, que não temos que ter momentos de alegria, porque a felicidade é outra coisa. Que nós não podemos sentir determinado prazer com determinadas coisas. Obviamente que sim, mas é aquele riso da maldade, o riso da vingança, o riso de sentir satisfação quando um próximo que você não gosta, que você tem alguma desavença para com ele, se dá mal. É desejar o mal para o próximo sorrindo, com a hipocrisia. Esse sorriso. Aí vem o choro. Choro e ranger de dentes. Vem o sofrimento, vem a dor. O tempo de prantear e o tempo de saltar. Saltar o quê? Buscarmos ver no passado, pelo retrovisor, para que nós possamos ter uma referência no futuro, na frente. O presente é hoje, estamos na direção do nosso veículo, do veículo da nossa vida. O retrovisor ele é só para nos dar determinadas diretrizes, parâmetros.
mas o foco é a frente. Saltar para frente, olhando para trás, para que não cometamos os mesmos equívocos, mas jamais ficar olhando só para o retrovisor, porque nós podemos causar um acidente nas nossas vidas. Saltar, caminhar, ir caminhando, é a vida. No túmulo de Kardec está nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Tempo de espalhar pedras. Olha, quantas pedras será que nós já espalhamos pelos nossos caminhos? Nós estamos caminhando, nós jogamos pedras, calhaus, né, vamos assim dizer, pontiagudos, e nós nos esquecemos que nós temos que voltar por aquele caminho. Só que quando a gente volta por aquele caminho, nós temos que refazer aquele caminho, tirando aquelas pedras que nós jogamos. Porque senão nós vamos nos machucar pisando naquelas pedras pontiagudas. Tempo de espalhar pedras já houve. Agora nós estamos em tempo de ajuntar pedras. E aí nós refletimos. Nós devemos saber quais são as pedras que nós estamos espalhando hoje. Nós estamos colocando pedras realmente para fazer como que um chão pavimentado para nós e para o nosso próximo, ou estamos jogando pedras pontiagudas para ferir alguém? Porque nós vamos ter que juntar essas pedras de qualquer forma. Lei da ação e da reação, da causa e efeito. Mas tudo isso é para que a gente possa crescer, possa buscar a nós mesmos. Há tempo de buscar e tempo de perder. Já nos perdemos. É outro versículo do Eclesiastes. Quantas vezes já nós nos perdemos das nossas próprias vidas? Quantas vezes nós não perdemos as oportunidades que Deus nos deu? Mas hoje nós temos que buscar. E nós vamos buscar. Tem uma passagem bonita no Evangelho de Jesus, quando ele está caminhando e duas pessoas, dois dos seus, não são os apóstolos diretos, mas discípulos, eles tinham muitos, caminhando com ele, não o reconheceram depois da morte de Jesus. E uma das perguntas que Jesus faz a eles: que buscais? E aí nós nos perguntamos: o que nós buscamos? O que realmente tem valor para nós? Qual é o foco dos nossos desejos? Quais são os objetivos que nós queremos para as nossas vidas? Nós queremos ser felizes ou continuar sofrendo? Que buscais? O que nós buscamos hoje? Quais são as condições que nós estamos nos dando para nós mesmos, buscando o que nos é correto? Muitas vezes dizem que, dito popular, Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente não consegue interpretar. Mas aí nós começamos a fazer um estudo da doutrina espírita e a gente vê que o que a gente quer, isso a gente pode ver no capítulo Pedis Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Será que tudo que a gente pedir a Deus Ele vai dar? Depende. Depende do quê? Depende, primeiramente, se você necessita, não é merece, porque muitas vezes nós nem merecemos o que temos. Isso é um fato, porque a misericórdia de Deus é muito grande e nos dá além do que a gente merece. Isso um amigo nosso sempre fala isso. Tem muito mais do que eu mereço. Dr. Jorge Antônio, muito gente boa. Então muitas vezes Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Mas a gente pede mais. E aí Deus nos dá o que nos é necessário e não aquilo que nós queremos. Então nós achamos que Deus não está atendendo os nossos pedidos. Sim, mas é um pedido equivocado. É um pedido que pode me causar muito mal e continuar me causando mal, que hoje eu já sofro um mal-estar. No futuro, se me conceder aquilo que eu estou pedindo hoje. E quando a gente chega lá na frente, a gente fala: puxa vida, ainda bem que aquilo lá não deu certo. Deus escreveu certo por linhas tortas. Embora nós, naquele período, nós entendêssemos que Deus não estava sendo correto para conosco e nem justo, a gente vê que realmente Ele foi justíssimo. E Ele nos deu o que nós necessitávamos e no futuro nós vamos reconhecer. Basta que nós atentemos para os sinais das nossas vidas.
Quantas coisas acontecem que nós achamos que é coincidência, que são pequenos fatos que poderiam causar um sério problema, mas que são evitados. E a gente fala, meu Deus, atente, vigiai e orai. Prestar atenção ao que está acontecendo. Deus está junto com a gente, Deus está no nosso caminho, Deus é o nosso leme. Há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Esse é complicado. A gente normalmente prefere muito mais falar do que ficar calado. Mas nós temos uma boca, 2 ouvidos. Interessante, será que não é para que a gente possa ouvir? A sabedoria muitas vezes está em ouvir tudo e falar pouco. Porque quando a gente fala muito, fala desenfreadamente, sem querer às vezes sai coisa que depois nós nos arrependemos. Em especial no caso da maledicência. A maledicência ela destrói vidas. A gente lançar uma inverdade, nós não vamos conseguir trazer de volta, porque o que foi falado não volta mais. No livro E pro Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, tem a historinha de uma garotinha que tinha esse hábito de falar mal das pessoas, o hábito da maledicência. E ela falava mal de todo mundo e se de uma forma assim maliciosa, uma criança, né? Às vezes nem com malícia também. Mas a mãezinha dela falou, a minha filha não pode ficar falando, não, mãezinha, mas a pessoa é isso, a minha amiguinha é isso, aquilo, aquela outra amiguinha faz isso, tal, tal. A mãe falou, olha, vamos fazer assim, vamos pegar um travesseiro de penas, aqueles travesseiros de penas de galinha, eu tenho um até hoje, daí da vó da Leia há mais de 40 anos. Nós vamos pegar, tadinha das galinhas, né? Tirar as penas das galinhas, mas nós vamos pegar um travesseiro de penas e nós vamos espalhar isso ao vento. Como? Num dia de muita ventania, a mãe pegou, abriu desses travesseiros e jogou todas essas penas ao vento. Todas. Aquilo se espalhou para todos os lados, numa ventania. A mãe falou para a menina, agora filha, você vai fazer o seguinte. O que, mãezinha? Você vai catar todas as penas. Falou, como? Nessa ventania, isso foi para todo lugar que não tem como. Falei, então minha filha, como a maledicência. A partir do momento que você espalha uma mentira ou uma verdade desvirtuada e é lançada ao tempo, você nunca mais vai conseguir trazer isso de volta. O estrago que vai fazer é o caso das penas. As penas ao vento, ninguém consegue trazer de volta mais. Está lançada. E o importante de ficar calado, muitas vezes, é que a gente ouve a voz da nossa consciência, que é o nosso anjo da guarda nos aconselhando e recomendando determinadas condutas em determinados momentos da nossa vida. É a voz da consciência. É onde está o nosso tribunal. E a voz do nosso anjo guardião. Por isso, falar comedidamente, falar coisas boas, buscar falar a verdade. Vamos pôr os 3 crivos do Sócrates aqui. É verdade? É verdade. Mas é bom? Não, não é bom. É útil? Não, então não fala. É verdadeiro? Sim. É bom? Sim. Mas vai ter utilidade? Não, então não fala. É verdadeiro? Sim. É bom? Sim. É útil? Sim. Então fala. Aí, colocando esses 3 crivos, nós vamos começar a saber o que nós devemos ou não falar. E quem quer ter uma referência do que é a maledicência, a quanto é sério, livro dos médiuns, 7 irmãs ou 6 irmãs que tinham o hábito de falar muito mal. As suas roupas apareciam rasgadas, inclusive dentro de baús fechados a cadeado. As roupas nos varais todas rasgadas e retalhadas. Kardec evocou, para ver se era um espírito, ele disse sim, é que elas fizeram muito mal para mim, com a língua. Então eu não posso respeitá-las. Aí parou um tempo, mas elas continuaram falando mal. Voltou a acontecer tudo de novo.
Dá uma olhadinha, Livro dos Médiuns. E com isso a gente vai pouco a pouco se adaptando. E a última frase do versículo 7 é tempo de amar. Tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de amar. O tempo de amar ele deve ser colocado todos os dias da nossa vida. O aborrecer é uma coisa que acontece hoje em razão do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Mas o amor ele tem que ser maior do que o aborrecer. E a paz dentro dos nossos corações tem que ser maior do que a guerra. Dia Mundial da Paz, comemorado todos os anos, dia 1º de janeiro, proposto por Paulo VI em 1967. Dia da Confraternização Universal, comemorado também no dia 1º de janeiro, proposto lá pela ONU. Só que desde 1935 é feriado no Brasil por um decreto de Getúlio Vargas. Essa paz, será que nós estamos buscando nesse ano que vai terminar? E estamos trabalhando para o ano vindouro dentro de nós mesmos? Será que nós estamos dentro do tempo de amar? Será que nós somos mensageiros da paz ou mensageiros da guerra? Tempo de guerra, tempo de paz. Será que nós somos o mensageiro do amor ou o mensageiro do aborrecer? Qual está sendo a nossa função hoje perante a humanidade? O que nós estamos fazendo em prol de nós mesmos e da humanidade para que a gente possa ter um futuro melhor, um ano melhor? Nós somos cheios de propostas para um ano novo. Ou proposta de recomeço, ou de reconstrução, ou proposta de refazer determinadas coisas que nós não fizemos. Mas todos os anos vão se correndo e o tempo vai se passando e nós vamos praticando os mesmos atos, errando. Mas não tem problema. Deus nos dá a eternidade. Deus nos dá o tempo. Esse tempo para crescer. Só que o sofrimento ou a dor vai depender da gente mesmo. Como nós vamos agir? Como fazer? Primeiramente, nos amar. Respeitando as nossas limitações, as nossas dificuldades, a nossa inferioridade. Sabendo que hoje nós não somos perfeitos, que erramos, mas devemos buscar sim menos erros, buscar sim o acerto. E que esses erros sirvam de lição para que a gente no futuro não erre novamente. E pouco a pouco ir caminhando rumo à eternidade, à perfeição. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Essa é a mensagem da noite. Agradeço a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.